Hora da Verdade. Devocional de 1º de fevereiro. O vosso pecado vos há de achar. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23. O texto da nossa meditação faz parte da advertência de Moisés aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Às vésperas da entrada na terra de Canaã, antes de atravessarem o rio Jordão, que estava no limite da terra a ser conquistada, essas 2 tribos e meia pediram a Moisés para permanecer no que geograficamente se poderia considerar o lado de fora da terra, na região que depois ficou conhecida como Transjordânia. Os filhos de Israel haviam conquistado essa faixa de terra, tomando-a de Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, reis amorreus. Mas a atitude das 2 tribos e meia de permanecer nesta terra fez acender a luz amarela. A princípio, Moisés entendeu que eles não participariam da guerra de conquista e ainda desanimariam o restante das tribos. Lembrou-os do episódio de Cades Barneia, quando a geração anterior retrocedera e sofrera as consequências. Então, eles prometeram a Moisés que participariam da guerra. Deixariam suas mulheres e crianças, bem como seu gado, protegidos nas cidades fortificadas, entrariam com seus soldados e lutariam até que a campanha da conquista fosse completada. Só depois voltariam para morar naquele lugar. Então Moisés os adverte de que se eles cumprissem o que prometeram, poderiam morar naquele lugar tranquilamente. Mas se não fizessem como combinado, estariam pecando contra o Senhor, e acrescenta a verdade central da nossa meditação. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Esta é a grande verdade desse texto. O pecado sempre nos acompanha, não apenas como ato e lembrança, mas também como juízo e consequência. Não podemos fugir do justo juiz, pois como diz a Escritura em Hebreus 4:13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Além disso, se nós não tivermos o cuidado de evitar o pecado, ainda que o Senhor nos perdoe, muitas vezes podemos amargar consequências pelo resto da vida. Isto acontece não apenas por causa dos juízos positivos de Deus e de suas disciplinas, mas também pela própria natureza do pecado. Ele consiste numa mudança de direção em relação ao que Deus ordenou para o bem das suas criaturas, e tal desvio, por sua própria natureza, já traz consequências amargas. Essa mesma verdade, revelada na advertência de Moisés, foi aprendida a duras penas por Judá e seus irmãos no que diz respeito ao pecado deles contra José. Quando ficaram pela 2ª vez em aperto quando da visita ao Egito para comprar mantimentos de José, cuja identidade não reconheceram, vendo Benjamim ser acusado de furto e sem condições de provar sua inocência, Judá disse a José: Que responderemos a meu senhor? E como nos justificaremos? E conclui com a mesma verdade dita por Moisés, mas aqui em forma de uma constatação: Achou Deus a iniquidade de teus servos. Gênesis 44:16. 2 capítulos antes, os irmãos de José já haviam sentido o peso dessa verdade. Na primeira visita, acusados de serem espiões, além de serem presos, eles disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Que nunca nos esqueçamos: o pecado pode ser doce quando o praticamos, mas a ele se aplica o que diz o sábio ao seu filho em Provérbios 5, versos 3 e 4, sobre a mulher adúltera. Seus lábios destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Aqui, portanto, também vale a máxima: prevenir é sempre melhor do que remediar. Você pode esconder o pecado por um tempo, pode negá-lo, tentar justificá-lo com desculpas e racionalização, mas nada mudará essa lei divina: o vosso pecado vos há de achar. Cabe-nos então a advertência do Senhor em Lamentações 3:40, quando a iniquidade dos filhos de Israel os achou
e eles foram para o cativeiro. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.